por falar nesse despertar, você é uma mentora espiritual. Talvez no início, quando eu anunciei aqui, muita gente perguntou o que é uma mentora espiritual. Tudo que nós falamos aqui, você tem falado, está na Bíblia. Às vezes a pessoa não acredita até no próprio Deus, mas ela acredita na Bíblia. Sim. E a Bíblia tem princípios e valores, então não somos nós que estamos inventando. Exatamente. Como foi essa tua entrada para esse mundo espiritual? Conta um pouquinho desse teu momento. Joyce, esse meu momento foi um momento de decisão, porque eu estava ali dentro de uma religião, de uma placa, mas eu não tinha conhecimento. Eu tinha o alimento que me davam. E eu ansiava por algo mais. E eu lia muito a Bíblia, mas de uma forma externa, de um Deus fora. E eu precisava entender, eu como imagem e semelhança, o que significava para essa criação. Então, quando eu pego Gênesis, que cai muito com o que nós falamos aqui, veja que todo o princípio da criação foi o quê? Ordem. Ordem. Então, eu queria colocar ordem interna, mas eu não sabia como. Mas eu tinha um desejo. Então eu fui lendo a Bíblia, fui trazendo isso para dentro. Na verdade, eu me coloquei dentro da Bíblia. Eu falei, mas eu posso estar aqui em Gênesis. E eu entendi onde eu deveria separar emoção de razão. Dentro da minha mente. Porque hoje o mundo está assim, porque as pessoas não equilibram emoção e razão. Ou você é muito racional ou você é muito emocional. Mas e se você equilibrar os dois? Então eu comecei nesse equilíbrio. Foram 12 anos ali lendo a Bíblia, leio até hoje, porque a Bíblia é muito conteúdo. Então, 12 anos lendo a Bíblia, buscando, e eu comecei a entender o princípio da criação. E aí sim, através de eu entender o princípio da criação, eu entendo a distorção do externo. E aí eu encontro algo que para mim fez muito sentido, que é um fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então eu preciso discernir com razão e emoção alinhados. Eu não posso discernir com o que o sistema me traz. E isso foi me dando interrogações internas. E eu fui despertando, fui lendo a Bíblia e fui buscando, e ali eu fui encontrando personagens da Bíblia que também falavam de mim, mas internamente. E isso me trouxe a ordem do caos. E perceba que em Gênesis fala, havia trevas sobre a face do abismo. Nós temos uma face. Se eu fecho os meus olhos, está tudo escuro. Mas se eu coloco luz e ordem no caos interno, eu consigo entender o que está acontecendo aqui fora. E assim eu não vou resolvendo fora. Eu vou resolvendo dentro e fora naturalmente vai se desenrolando na minha frente. Então esse é o meu despertar. No teu Instagram você traz também muito conteúdo, né? Tudo o que acontece no Brasil, a prisão de Bolsonaro, o estado de saúde de Bolsonaro, Trump, Lula, você coloca de uma forma clara lá a mensagem que às vezes as pessoas não conseguem entender, tá aí só com uma cortina de fumaça, mas você consegue colocar com um pouco mais de luz, né? Mais discernimento. Quando eu trago essa forma clara, eu acredito que eu tenho trazido para as pessoas, colocado isso mesmo de uma forma que elas consigam entender sem ter tanta profundidade, de uma forma mais clara. Porque quando a gente pega a Bíblia, Joyce, Jesus ele falou em parábolas. Mas por que ele falou em parábolas? Porque naquela época o povo não compreendia, só ia compreender quem realmente tinha discernimento. Então, quando ele traz a parábola, ele não está contando uma história, ele está testando consciências daquela época. Então, quando eu trouxe sobre a prisão, se você me permite falar bem rapidinho, foi algo incrível, porque assim, eu acordei numa manhã e falei para o meu esposo, olha, eu estou sentindo isso dentro de mim, eu posso te falar? E ele falou sim, ele fica o tempo todo ali comigo. Ele falou, nossa, mas isso é muito forte. Eu falei, perceba que a cruz é o espelho da humanidade. E ele perguntou para mim o porquê. Eu falei, porque veja, quando Jesus vai para a cruz, dentro da Bíblia, essa narrativa que nos falam, ele não está revelando o que ele veio fazer, mas ele está revelando a capacidade da humanidade de não discernir entre o falso e o real. A ilusão e a verdade. E isso acontece em tempos atuais, porque a falta de conhecimento
o sistema tão dinâmico não permite as pessoas pararem e falar, peraí. Só que agora isso veio com muita força. As pessoas estão buscando algo que faça sentido. E quando eu coloco as postagens, elas me chamam, Andréia, mas fez sentido para mim. Então a gente vai tocando a semente. Porque a semente foi lançada lá atrás. E poucos entenderam, só que agora abriu. É como se tivesse um espaço onde as pessoas estão entrando para esse espaço falando, isso está fazendo sentido. E essas postagens que eu faço é realmente para trazer esse despertar internamente. E essa é a dica, despertar internamente. Falar menos, ouvir mais, ficar mais em silêncio, conversar com o eu interior, né? Para poder entender. E nessa guerra toda, nesse cenário geopolítico, qual que é o Brasil, qual é o papel do Brasil, Andréia? O Brasil é um país novo perto de outros aí, perto da Europa principalmente, China nem se fala, mas os Estados Unidos também, né, tem mais ou menos aqui a nossa idade, mas o Brasil tem um potencial e a gente tem um papel aí nesse cenário, nessa geopolítica. Sim, o Brasil é o celeiro do mundo. Então, o Brasil tem terras raras, tem a Amazônia, que é disputadíssima. Isso nós estamos falando da parte externa. Mas eu vejo que o Brasil, a potência dele é muito grande. Então, o Brasil sempre foi colocado como um lugar ruim. Já eu tenho essa visão, já de uma forma muito bem programada. Porque se você diminui um lugar, você diminui quem está nele. Então, o Brasil hoje, para mim, o papel dele é se posicionar internamente. Mas como? O Brasil é um lugar geográfico. Mas e quem habita? Precisa se posicionar com tamanha grandeza, tanto quanto as terras que nós temos. Então, o problema não é o que está fora. O Brasil tem potencial, mas a consciência no coletivo não desperta. Então, precisa trazer isto. Eu estava conversando no meio do caminho, Joyce, e perceba como que é forte o sistema pressionando o Brasil. Perceba que eles colocaram o boi como vilão, o agro como vilão. Tudo que está ligado ao agro prejudica o meio ambiente. Para eles impor ali o que eles querem, industrializado, ultraprocessados. Há um tempo atrás, eu acho que você vai lembrar, eu não consigo falar nomes, mas havia Vale por um Bifinho. Já estavam atacando o agro lá atrás. E os pais não estavam tendo discernimento de como o sistema estava entrando na consciência daqueles que seriam hoje o exército que lutaria contra a carne na mesa. Então, o Brasil não é uma potência agora, ele sempre foi uma potência, sempre foi atacado, sempre foi diminuído, mas se diminui o lugar, eu diminuo as pessoas e eles aceitam a narrativa que o sistema traz. Então veja como que o sistema já vinha atacando lá atrás o agro. Então não é de hoje que eles atacam, mas é lentamente. Então no caminho eu estava falando, a potência que o agro tem, a força e o poder que o agro tem é muito grande. Mas a grande questão é onde eu me coloco neste lugar de poder.